dia de festival Hare Krishna aqui de manhã. Esse festival tem em toda parte do mundo, onde tem Hare Krishna, tem esse festival. Às vezes alguns devotos fazem dia de sábado, por algum tipo de conveniência local, mas o festival foi criado por nosso mestre Prabhupada para nos dar a oportunidade de receber nossos convidados, nossos parentes que vêm nos visitar, ou convidados que vêm para conhecer o movimento, por ter conhecido o movimento em algum lugar, os membros da congregação que vivem nas suas rotinas de trabalho, e então dia de domingo vêm, se encontram com outros que estão no mesmo patamar de desenvolvimento espiritual. E às vezes um convidado também que vem de fora, eu sou esse, que vem de fora da Bahia. Não, sou baiano, mas não moro aqui. Então eu estou vindo agora de São Paulo, depois de ter viajado mais de 6.000 quilômetros de carro, visitando assim em zigue-zague, desde a Paraíba, passei por aqui, fui até São Paulo. Lá eu deixei o carro, peguei um avião, porque minha mãe vive aqui, tem 99 anos, eu vim vê-la, porque eu vou passar 2 meses fora, vou para a Argentina, inaugurar um Instituto de Educação e Liderança, que temos a sede no Brasil, mas vamos fazer um campus em Córdoba, na Argentina. Então eu estou indo para fazer essa inauguração. Antes de ir, eu vim tomar a bênção. Aqui é a minha coroa. Bom, o tema é capítulo 8. Capítulo 8 é intitulado Alcançando o Suprema, Brahma Taraka Yoga. E o verso é número 9. Vamos ver o verso número 9, do que trata. Um verso bem especial. Deve-se meditar na pessoa suprema como aquele que sabe tudo, como aquele que é o mais velho, que é o controlador, que é menor do que o menor, que é o mantenedor de tudo, que está além de toda concepção material, que é inconcebível e que é sempre uma pessoa. Ele é luminoso como o sol e é transcendental, situado além desta natureza material. Esse verso surge aqui, no capítulo 8, como resposta de Krishna para algumas perguntas de Arjuna. O capítulo 8, nesse livro, Bhagavad Gita, está já na segunda divisão sextupla do livro. São 3 divisões. O capítulo tem... O livro tem 18 capítulos. Então, são 3 divisões sextuplas, 3 divisões de 6 capítulos, que em sânscrito são chamadas de Saptka. E a primeira trata de karma, um tema bem intrigante e curioso para o brasileiro, karma. O segundo trata de bhakti, o terceiro trata de filosofia, jnana. Então, esse capítulo 8 está na segunda divisão, segunda Saptka, que trata de Bhakti, serviço devocional. E o capítulo é intitulado Alcançando o Supremo. O livro é um diálogo entre Arjuna e Krishna. Arjuna é um guerreiro, Krishna é a pessoa suprema que veio a este mundo com 3 propósitos específicos naquele momento. O primeiro era libertar os seus devotos que estavam sendo oprimidos por uma administração opressora. O segundo motivo é destronar os opressores. E o terceiro motivo é devolver o conhecimento espiritual que havia se perdido com o passar do tempo. Então, às vezes, por influência mundana, cultural, material, um conhecimento muito nobre, muito sóbrio, é perdido. Por isso é preciso sempre cultivar o conhecimento, estar conectado na corrente de sucessão discipular para checar se a linha de raciocínio está realmente de acordo com a hermenêutica própria do verso, ou do capítulo, ou do livro.
o significado é aquele mesmo, é sempre bom estar assim. Mas naquela época já havia sido cortado, a sucessão discipular estava desviada, perdida. Então Krishna veio com esses 3 propósitos, mas o mundo estava em polvorosa. Havia um clima de guerra, uma família se dividiu em 2 partes e lutavam pelo trono. Ambos os lados pensavam que eram herdeiros legítimos e consultaram muitas autoridades, e as autoridades sempre diziam: os herdeiros legítimos são os Pandavas, os filhos de Pandu. Mas o primo deles dizia: não pode ser, meu pai substituiu Pandu, Pandu morreu cedo, logo depois que os filhos nasceram ele morreu, então eu é que tenho o direito, o reino. E as autoridades diziam: não é, seu pai era um rei substituto. Um rei substituto pode até ter filhos príncipes e dar educação principesca, mas ele não herda o reino. Alguns disseram: divide o reino, dá uma parte, é tudo muito grande, dá uma parte para um lado, outra parte para o outro. Os Pandavas, que eram os herdeiros legítimos, aceitaram. O outro: não queremos, não queremos. Krishna estava pessoalmente disfarçado, ele não veio dizendo: aqui estou eu, a suprema personalidade de Deus, e vim para salvar todos vocês que são devotos, vim para punir todos esses sem vergonha que estão aqui liderando a sociedade, e vim trazer o Bhagavad Gita. Ele não falou isso, ele veio muito assim, naturalmente, apareceu primeiro como uma criança, filho adotivo numa comunidade rural, depois viajou para um centro urbano para conhecer os pais biológicos, entre aspas, e depois foi para Dwarka, onde se desenvolveu muito, criou um reino. De Dwarka ele foi visitar Hastinapura, que é a capital de todos aqueles reinos, a capital do império, onde estava o miolo do problema, onde todos os herdeiros estavam reunidos, discutindo e fazendo negociatas diplomáticas para ver se dava certo evitar a guerra. Não deu. Então, quando eles se reuniram para guerrear, já de um lado uma parte da família, do outro lado outra parte da família, cada um deles fez acordos e parcerias com determinados reis poderosos que tinham exércitos e que sabiam lutar e defender muito bem a pátria, e estavam todos eles muito bem equipados, bem preparados para a guerra. Quando chegam no meio do exército, assim, no meio dos 2 exércitos, Arjuna, que estava com Krishna, Krishna disse: eu sou parente de vocês e não quero lutar nessa guerra, mas eu posso dar o meu exército para um grupo e dar a minha pessoa como quadrigário para outro grupo. Aí o primo malévolo falou: eu quero o seu exército. E o outro, Arjuna, disse: não, eu prefiro você como quadrigário. Então Krishna estava como quadrigário ali, dirigindo a quadriga, que era o carro móvel de guerra, né? O carro de guerra dele, dirigido a cavalo, 4 cavalos. Então, Krishna ali com Arjuna, Arjuna leva a quadriga, leva Krishna, pede a Krishna para levar a quadriga, e Krishna leva, para ver o exército. Quem são os meus inimigos que querem lutar comigo? E quando chega lá, que Krishna mostra que ele vai observando, só vê amigos, não identifica nenhum inimigo. E vê por trás desses amigos um bando de soldados. Então ele imagina: se os generais são meus amigos, esses soldados são os parentes, os homens de todas as famílias, mulheres ficando para trás nos lares com as crianças e com risco de ficarem viúvas, com os filhos pequenos, aqui só jovens.
E ele começa a pensar aquilo tudo e fica piradaço, se dirige a Krishna e diz: não dá, eu não posso lutar, eu não posso lutar, eu não quero lutar contra meus parentes e amigos, não tem nenhum motivo que justifique essa luta, nem o reino, eu não estou interessado nem em planetas celestiais, nem no céu, quanto mais nessa terrinha aqui, não estou interessado. Krishna escuta tudo, mas fica calado, e Arjuna então decide questionar por que Krishna está calado, mas ele, antes de questionar, ele se põe na posição de discípulo. Coisa que hoje em dia não temos experiência para compreender o que é um verdadeiro discípulo. Mas o discípulo é aquele que se aproxima do mestre espiritual e numa atitude mansa e humilde, reconhecendo o mestre espiritual como tendo conhecimento espiritual suficiente para ajudá-lo, se dirige e diz: Kim Karam, que devo fazer? Qual é a sua orientação para mim? Como eu devo, a partir da sua orientação, então, dirigir a minha vida? Então, Arjuna entende isso, então ele se dirige a Krishna com um belíssimo verso, né? Karpanya doshupahata swabhava prichami tvam dharma samuda chetaha yashayasyam nishchitam bruhitande sishasteham sadhiman tvam prapada. A última parte diz: sou seu discípulo, uma alma rendida, por favor me instrua. É a mesma atitude da expressão Kinkaram. Agora eu sou seu discípulo, uma alma rendida, me instrua, porque de fato eu não sei como conduzir meus pensamentos mais. Eu estou trêmulo, eu estou enxergando que não há nada de bom nessa guerra. Não consigo ver o bem que decorreria da morte de meus parentes e amigos. Então, ele se põe nessa posição e Krishna assume a posição de mestre. E diz: então você é discípulo? Pois então segura essa. E aí começa a instruir. E vai, uma atrás da outra, uma dura atrás da outra. Agora ou você se corrige, ou então a gente vê o que é que vai fazer. E Krishna começa explicando para ele a natureza da alma. É assim mesmo. Krishna dá duro nele. Primeiro já começa dizendo: você se põe como sábio, falando todos esses argumentos, que não vê razão para a guerra e tudo, mas ao mesmo tempo, com palavras sábias, você descreve uma realidade e depois lamenta. Os sábios não se lamentam, nem pelos vivos, nem pelos mortos. Você está envolvido emocionalmente. Você tem interesse na batalha. Tá aí. Essa é a orientação, a primeira dura que Krishna dá para Arjuna. Os sábios não se lamentam, eles entendem a realidade, sim. Eles apresentam tudo da mesma maneira que se apresentou, com palavras sábias, mas eles não se identificam com o problema. Eles fazem parte da solução. Eles não entregam o coração para o problema. E assim Krishna vai, uma atrás da outra, até o 18º capítulo. Só no 18º capítulo que Krishna vai dizer para ele: olha, tá bem, você ouviu tudo que eu disse, você ouviu com atenção? Então, agora, já que você ouviu com atenção, decida o que você quer fazer. Krishna, apesar de mestre, deixa que Arjuna tome a decisão dele, não interfere no livre-arbítrio, não interfere na liberdade que ele tem de decidir sobre a sua vida, mas dá todo o conhecimento, das duras que tinha que dar. E também um detalhe: eles eram amigos antes, ao ponto de Arjuna trocar a companhia de Krishna por um exército inteiro. Lembra o que eu acabei de falar? Que quando Krishna disse: eu não vou participar da guerra, não vou lutar, não vou pegar em arma, e dou o meu exército para um de vocês e fico com o outro. Vocês decidem como querem. E o outro: eu quero exército. E Arjuna disse: não, vem comigo, fica aqui
você pode conduzir a minha quadriga, vamos ficar próximos. Imagine, trocou Krishna por um exército imenso que Krishna havia trazido de Dwarka até Hastinapura. Uma viagem longa, turística, mas longa. Então, esse é o drama em que ocorre Bhagavad Gita. Esse é o drama de Arjuna, mas podemos ver que ele encaminha a solução, aceitando Krishna como mestre. Ele diz, você sabe mais do que eu, por favor, me instrua. Eu sou um discípulo e preciso ouvir suas instruções. E Krishna começa a falar sobre a alma, sobre a verdadeira identidade. Dizer, nem você, nem eu, nem você, nem todos esses reis deixaremos de existir algum dia. Nunca existimos antes, ou melhor, nunca deixamos de existir antes, agora existimos e no futuro ninguém deixará de existir. E assim como a alma ocupa o corpo e o corpo muda de forma da infância à juventude, à velhice e depois morre, a alma não se confunde com isso. A alma acompanha todas as mudanças e na hora da morte ela se liberta para outro corpo. Ela vai para outro corpo. Esse é o conhecimento que Krishna vai dando para Arjuna e vai chamando a atenção dele. Quando chega a essa altura, fiz essa introdução, quando chega a essa altura, Krishna já falou de yoga, já disse um processo de yoga que deve ser praticado com determinação e com desapego. E Arjuna já está, então, consciente disso. Krishna diz, e de todos os yogis, aquele que pensa em mim dentro de si mesmo é o mais elevado de todos. E acaba o assunto ação, karma. Esse é o último verso do capítulo 6, o famoso conhecido como Madgatenantaratmana, porque significa isso, aquele que pensa em Krishna dentro de si mesmo. Aí, o capítulo 7 começa descrevendo como pensar em Krishna dentro de si mesmo, já é Bhakti. Aí termina a seção sextupla, né? A divisão sextupla de karma, e começa o capítulo 7 dizendo como é que uma pessoa pode ser o yogi perfeito e pensar em Krishna dentro de si mesmo. E esse capítulo vai descrever a natureza do absoluto, que o absoluto, mesmo sendo absoluto, ele, aliás, até por ser absoluto, ele tem todas as suas potências em todas as dimensões, em todas as suas dimensões. Então, ele vai descrever isso no capítulo 7. E depois, no final do capítulo 7, Krishna vê que Arjuna já passou um pouco da crise e já está bastante filosófico, já está um pouco apartado da situação. Ele já conseguiu entender que ele é parte da solução e não do problema. Então, como parte da solução, Krishna entende, Arjuna está acompanhando. Então, eu agora vou falar com bem naturalidade. Então, no fim do capítulo 7, Krishna fala vários termos bem difíceis na filosofia. Fala do eu, fala do tempo, que é uma questão importante sobre em filosofia, fala da alma espiritual, fala da alma suprema. Então, Arjuna resolve perguntar sobre tudo que ele ouviu no final do capítulo 7. Ele toma a palavra e começa o capítulo 8. Ele pergunta, ó meu Senhor, ó pessoa suprema. Veja como ele se dirige a Krishna com respeito, consideração, né? O mestre dele. Então ele diz, ó meu Senhor, ó pessoa suprema, o que é Brahman? Que foi a expressão usada por Krishna para descrever o eu. O que é o eu?
O que são as atividades fruitivas, karma? O que é esta manifestação material? E o que são os semideuses? Por favor, explica-me isso. Mas, no verso 2, ele vai dizer ainda: quem é o Senhor de todo, o Senhor do sacrifício, o Senhor de todos os sacrifícios? E como ele vive no corpo da entidade viva? E também como aqueles ocupados em Bhakti Yoga, em serviço devocional, podem conhecer você, a Suprema Pessoa, ao chegar a hora da morte? Olha que perguntas interessantes, né? Mudou muito, né? O nosso herói, que estava lamentando, chorando, dizendo que não lutava, e agora já está fazendo perguntas dessa natureza, mostrando quem quer compreender a vida para escolher a maneira de viver, não se deixar impor por nada no mundo material, mas ele próprio fazer a sua escolha e dizer: eu quero viver assim. Então esse é o nosso grande herói, Arjuna. Então esse é o verso 2 do capítulo 8. Aí Krishna responde tudo. Super rapidinho, ele responde tudo, as 6 primeiras perguntas. E depois ele vai falar o resto do capítulo todo sobre como morrer, como encarar o momento da morte. Coisa que a gente não quer, né? Isola. A gente não quer de jeito nenhum, mas é preciso compreender esse momento para a gente ter o direito de administrar o momento da morte. É bem importante isso. Em yoga é fundamental. Fundamental conhecer isso. É chamado até de samadhi. Aqui é apresentado como prayana kale, o momento exato da morte. E como Krishna, Arjuna quer saber como é que a pessoa pode fazer para estar conectado com Krishna na hora da morte, que é um momento tão perigoso, né? Tão perigoso. Imagine morrer numa UTI, cheio de aparelhos e tudo mais, a consciência assim intoxicada por substâncias que vão levar a não sentir dor e tudo mais. É bem difícil tudo isso. Então, Arjuna faz uma pergunta muito importante para a gente. Constantemente estamos lidando com a morte de alguém, menos com a nossa. Nossa, a gente não quer ouvir falar disso. Com a morte dos outros, a gente sempre está ouvindo falar disso e está querendo ajudar para que a outra pessoa tenha todas as facilidades, todos os tratamentos adequados para que evite, prolongue a vida. Tudo isso não tem nada errado. A única coisa que precisa também fazer um ajuste na consciência. Esse é o ponto específico aqui. Ajuste de consciência. Então, esse verso de hoje, o 9 do capítulo 8, que eu antecipei lendo rapidamente, é apresentado por Prabhupada, como todos os outros versos, Tem alguém de primeira vez aqui? Você? Bem-vindos. Você também? Então, esse livro é um clássico da literatura indiana e Prabhupada apresenta na qualidade de clássico. Então, primeiro ele dá um subtítulo, Bhagavad Gita, como ele é. Depois, ele apresenta cada verso com o alfabeto Devanagari, original do sânscrito. Nós não sabemos ler, né? Se pegarmos aqui, não vamos saber ler. Dificilmente um leitor vai ler, um leitor de cultura comum vai ler, precisa conhecer sânscrito. Mas Prabhupada também translitera para os caracteres latinos e apresenta abaixo com os fonemas adequados. Então, a gente lê com os fonemas adequados. Depois, ele apresenta tradução palavra por palavra. Depois, ele apresenta a tradução como eu li, quando começamos, e vou ler de novo.
e depois ele dá um significado, explicando o que aquele verso realmente quer dizer, porque ele está isolado no meio de outros 700, né? 699. São 700 ao todo, então ele é um dos 700. Então, além dele, tem mais 699 versos. Então, Prabhupada vai fazer a conexão do sentido, do fluxo filosófico. O que esse verso realmente quer dizer a essa altura do livro, da compreensão do livro? Isso é hermenêutica, uma disciplina da filosofia, e Prabhupada faz isso muito bem e também apresenta, às vezes, muitas vezes, o estudo de cada palavra de maneira exegética, fazendo também o recurso da filosofia em exegese, que é mais da teologia. Então, Prabhupada faz isso para que os leitores possam estudar, ler, e aqueles que quiserem aprofundar, aqueles que se sentirem inclinados, digam, não, eu quero mais desse néctar, eu quero mais. Então ele possa ir compreendendo de acordo com a linha do Vaishnavismo, a escola Vaishnava, da qual Prabhupada pertence e que nos dá essa iniciação. Nós temos essa iniciação na escola Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Sampradaya significa escola filosófica. E Brahma Madhva Gaudiya significa a linha que nós temos desde sempre na história da civilização humana. Então, assim, Prabhupada tem esse cuidado para nos deixar inteiramente confortáveis e, ao mesmo tempo, satisfazer a nossa curiosidade e nos trazer conhecimento consistente, conhecimento transcendental. Tradicionalmente, nós seguimos os passos de Prabhupada, cantamos aquela canção que eu cantei antes, que é Jai Radha Madhava, para orar a Krishna por iluminação espiritual, por inteligência e memória, para poder explicar corretamente e criar o clima também transcendental. Depois a gente faz uma oração específica a Krishna, que todos repetem, muitos devotos conhecem, evidentemente vocês que estão chegando vão ouvir pela primeira vez, talvez. Mas quem quiser repetir, pode repetir. Depois eu vou ler o verso já transliterado por os caracteres latinos, o verso em sânscrito. Depois vou ler tudo e depois vou dar um pouquinho mais de explicação e abrir para perguntas. Tudo que eu fiz até agora foi só introdução. A aula vai durar mais umas 2 horas. Só uma brincadeira, ninguém aguenta, né? Mas vamos lá. Então, o verso... estamos com o Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Kavim Puranam Anushitara Anuranyam Sam Anushmareya Sarvasya Dataram Achintya Rupam Aditya Varnam Tamasa Prasastat. Kavim, aquele que sabe tudo. Puranam, o mais velho. Anushasitara, o controlador. Anu, do que o átomo. Anyansam, menor. Anusmare, sempre pensa em Yaha, aquele que Sarvasya, de tudo. Dataram, o mantenedor. Achintya, inconcebível. Rupam, cuja forma. Aditya Varnam, luminoso como o sol. Tamasa, a escuridão. Parastat, transcendental. A tradução corrida é: deve-se meditar na pessoa suprema como aquele que sabe tudo, como aquele que é o mais velho, que é o controlador, que é menor do que o menor, que é o mantenedor de tudo, que está além de toda a concepção material, que é inconcebível e que é sempre uma pessoa.
Ele é luminoso como o sol e é transcendental, situado além desta natureza material. Agora o significado dado por Srila Prabhupada. Menciona-se neste verso o processo através do qual se pensa no Supremo. O ponto mais importante é que ele não é impessoal nem vazio. Não se pode meditar em algo impessoal ou vazio. Isso é muito difícil. Entretanto, o processo que nos leva a pensar em Krishna é muito fácil e é apresentado nesta passagem. Antes de tudo, o Senhor é Purusha, uma pessoa. Pensamos na pessoa Rama ou na pessoa Krishna. E quer se pense em Rama, quer se pense em Krishna, este verso do Bhagavad Gita descreve suas verdadeiras características. O Senhor é Kavi, isto é, ele conhece o passado, o presente e o futuro. E, por isso, conhece tudo. Ele é a personalidade mais antiga, porque é a origem de tudo. Tudo provém dele. Ele é também o controlador supremo do universo e o mantenedor e instrutor da humanidade. Ele é menor do que o menor. A entidade viva mede 1/10 milésima parte da ponta de um fio de cabelo, mas o Senhor é tão inconcebivelmente pequeno que entra no coração dessa partícula. Devido a isso, ele é chamado menor do que o menor. Como o Supremo, ele pode entrar no átomo e no coração dessa partícula infinitesimal e controlá-la como super-alma. Muito embora tão pequeno, é onipenetrante e mantém tudo. Ele sustenta todos esses sistemas planetários. Muitas vezes ficamos impressionados com o fato de esses grandes planetas flutuarem no ar. Aqui se afirma que o Senhor Supremo, por meio de sua energia inconcebível, está sustentando todos esses grandes planetas e sistemas de galáxias. A esse respeito, a palavra achintya, inconcebível, é muito significativa. A energia de Deus está além de nossa concepção, além da jurisdição de nosso pensamento. Daí ser chamada de inconcebível. Achintya. Quem pode questionar este ponto? Ele penetra este mundo material e, mesmo assim, está além dele. Não podemos nem mesmo compreender este mundo material, que, comparado com o mundo espiritual, é insignificante. Então, como podemos compreender o que está além dele? Achintya significa aquilo que está além deste mundo material. Aquilo que nosso argumento, lógica e especulação filosófica não podem assimilar. Aquilo que é inconcebível. Portanto, as pessoas inteligentes, evitando discussão e especulação inúteis, devem aceitar o que se afirma em escrituras como os Vedas, Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, e seguir os princípios ali estabelecidos. Com isto, é possível desenvolver compreensão. Esse é o significado. O verso, como vocês viram, é um estímulo à meditação na pessoa suprema. Arjuna pergunta como é que se pode pensar em Krishna na hora da morte. Essa pergunta tem tantas respostas que Krishna dá logo essa, de como é que conscientemente uma pessoa pode pensar. Depois ele vai explicar vários processos de como é que a pessoa pode abandonar este mundo. Diz o que é momentos que são mais auspiciosos, momentos que são menos auspiciosos. Depois vai dizer que aquele que está sempre pensando em Krishna, pensando em Deus, dentro de si mesmo, não precisa se preocupar com os detalhes, basta fixar a mente nesse ponto que aqui acaba de ser mencionado. Aqui, Krishna diz que deve-se pensar no Supremo como aquele que sabe tudo. Ele é a origem de todo o conhecimento. Conhecimento em sânscrito é a palavra Veda e a mesma palavra
se destina a todas as escrituras que foram produzidas, a princípio oralmente e depois por escrito mesmo. Então, essas escrituras, chamadas Vedas, trazem o conhecimento de como a pessoa pode conduzir a sua vida dentro do processo de autorrealização integral, incluindo autorrealização espiritual. A parte material da autorrealização, nós sabemos muito sobre isso. Inclusive, existem normas morais, éticas, legais, que nos ajudam a viver corretamente dentro desse mundo. Mas como conduzir a vida espiritualmente é que são elas. Como conduzir o processo de autorrealização espiritual enquanto passamos por todas as fases da vida. Como criança, que só queremos brincar, como adolescentes, só queremos contestar, né? Como jovens, queremos só produzir com a nossa turma, até ficar maduro e pensar, caramba, como eu fiquei tão absorto somente em mim mesmo, em a minha turma, os meus amigos. Tem até uma piada que diz assim, que um jovem brigava demais com a família, dizia para a família que não sabia de nada. Vocês não sabem de nada, vocês estão alienados, vocês não sabem do que está acontecendo, o mundo está mudando e vocês não sabem de nada. Então, depois de um tempo, ele resolve sair de casa, vai embora. E vai, né? Vai para seus 19, 20, 21, aí todos os anos 20, depois chega em 30, aí ele começa a pensar, pô, eu vou ver como é que está meu pai, minha mãe e tal. Aí liga e depois marca o encontro e vai, chega lá e conversa com o pai e a mãe, e depois disse, o que mais me impressionou é como eles aprenderam tantas coisas depois que eu saí de casa. A piada é para dizer que os pais já sabiam, né? Mas ele é que, por sua visão de contestação, de crítica, achava que os pais não sabiam de nada. Pois é. Então, mais Krishna, Deus, a pessoa suprema, é aquele que sabe tudo. Ele sabe tudo e ele revela o conhecimento a respeito da autorrealização material e espiritual. A realização material, nós vamos ser conduzidos pelo nosso ambiente cultural, vamos conquistar novidades, vamos vencer obstáculos dentro desse ambiente cultural, vamos romper fronteiras dentro desse ambiente cultural e conquistar o que precisamos para a nossa subsistência, para a nossa afetividade, para a nossa autoestima, que é o que a galera fica circulando ciclicamente nisso mesmo, né? Como sobreviver, como encontrar o amor perfeito e como ser aceito dentro da sociedade. Eles ficam assim, mas o processo de realização, de autorrealização, vai adiante. Não fica só nisso, não. E no que tange à vida espiritual, é preciso adquirir o conhecimento de quem a pessoa realmente é. E, de fato, não somos esse corpo temporário que está mudando. Está mudando. Eu vi aqui gente nascer. Nosso amigo aqui, por exemplo. Eu vi criancinha, bebê. E tanto ele quanto eu mudamos muito. Eu vejo mais a mudança nele do que em mim. Mas mudamos, estamos mudando. A todo momento estamos mudando os nossos corpos. Mas a alma não muda. A alma permanece a mesma. É por isso que sempre temos a sensação de ser a mesma pessoa, com mudanças significativas, evidentemente, amadurecimento, cultura, às vezes até dinheiro, né? Mas mudamos. Mas a alma permanece a mesmíssima. O único ganho da alma é em termos de autorrealização espiritual. O que ela conquistar na sua relação com Deus, no seu serviço a Deus, na sua entrega a Deus, no seu amor a Deus, nas suas atitudes de amor a Deus. Aí ela é o que ela vai conquistar para a sua autorrealização espiritual. E vale a pena se
se esforçar por isso. Em geral, a gente tem propostas de religiões. As religiões nos ajudam até certo ponto. Mas se a gente não entrar de cabeça, além dos conhecimentos institucionalizados da religião, se nós não entrarmos de cabeça para deixar o coração se purificar, deixar o coração amadurecer e viver uma experiência espiritual, com a religião a gente encontra o limite. O limite de apenas criar uma paz social, criar uma paz, até um pouco de paz interior, mas não passa muito disso. Enquanto que o processo de autorrealização espiritual, que a gente entende como alma espiritual, parte integrante de Deus, que é espírito puro, o espírito supremo, então nós entendemos que estamos relacionados com ele e vamos buscar a relação de amor com ele. Os Vedas são as escrituras que dizem como podemos viver e amar a Deus e então conduzir a nossa vida assim. Então este verso de hoje nos leva a esse tipo de reflexão a respeito da pessoa suprema, de como podemos meditar na pessoa suprema, como devemos pensar nele. Também devemos saber que o capítulo vai nos conduzir a respostas para a pergunta de Arjuna sobre Prayana Kale, o que fazer na hora H da morte. Então isso não precisamos negligenciar, saber que assim esse verso fala sobre isso. Prabhupada, no seu significado, nos leva a um recurso da filosofia também, que é a teoria do conhecimento, ou a epistemologia. Prabhupada diz, aqui no finzinho, ele vai dizer isso, né? Que a Chinti significa aquilo que está além deste mundo material, aquilo que nosso argumento, lógica e especulação filosófica não podem assimilar, aquilo que é inconcebível. Portanto, as pessoas inteligentes, evitando discussões e especulações inúteis, devem aceitar o que se afirma em escrituras como os Vedas, o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, e seguir os princípios ali estabelecidos. Com isto é possível desenvolver a compreensão. Aqui é o tema da epistemologia, que trata de Shabda, Shabda Pramana. Shabda Pramana quer dizer o recurso epistemológico da revelação divina através das escrituras sagradas. Tem muitas escrituras sagradas. Aqui, Prabhupada cita algumas, incluindo essa que estamos aqui hoje lendo, que é Bhagavad Gita, que nos ensina a como agir através dos 6 primeiros capítulos, a como praticar a relação com Krishna nos 6 capítulos intermediários e a como compreender o significado de tudo isso nos últimos 6 capítulos. Assim a gente completa a leitura e fica com um curso bacana para começar a ler tudo de novo, entendendo melhor, porque tem muitas minúcias. E assim a gente pode ler por muitos anos. Eu estou lendo há 50 anos e isso é muito bom, é sempre agradável. Não posso também deixar de dizer que aqui a nossa sociedade aqui na Bahia completa 50 anos este mês de abril. Nós estamos comemorando 50 anos de existência. E eu posso dizer, porque eu sou testemunha, eu estava lá quando tudo começou, no Marco Zero. Então eu posso sempre lembrar isso, que a gente está comemorando todo ano, o ano todo hoje, este ano a gente comemora os 50 anos da ISKCON em Salvador, e o mês específico foi abril mesmo.